De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Nós acabamos a entrevista com o senador Ciro Miranda, que falou dos seus projetos e daquilo que ele entende como bom para o nosso estado. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do grande negócio que está por trás da cirurgia plástica. Vamos falar dos grandes avanços que houve nos 20 anos, vamos falar dos grandes empreendimentos que nascem em volta desse grande negócio. E quem nos concede a entrevista é Renata Campos Magalhães, que é cirurgiã plástica. Renata, boa noite, obrigado por atender o pedido do programa Negócio, a gente poder falar desse universo cirurgia plástica, falar dos grandes avanços que ocorreram e falar também da facilidade que hoje tem para as pessoas realizarem um grande sonho. Boa noite. Boa noite. Olha, vamos falar um pouquinho então como a cirurgia avançou nesses 20 anos, você que é médica, uma jovem médica, e fez opção por cirurgia plástica. O que cresceu nesses 20 anos, desde o famoso Pitangui, que você deve conhecê-lo, que foi um grande divulgador da cirurgia plástica no mundo todo. O que avançou na cirurgia nesses 20 anos? Bom, o Dr. Ivo Pitangui, ele continua sendo um grande divulgador, porque ele está presente em todos os nossos congressos, ele continua publicando trabalhos. Então, assim, nos últimos 20 anos, houve uma divulgação muito grande da cirurgia plástica em todo o mundo, não só no Brasil, em todo o mundo. E uma grande popularização desse tipo de cirurgia. Antigamente, cirurgia plástica era muito caro, existiam poucos cirurgiões bem formados, então quem fazia cirurgia plástica eram grandes artistas, pessoas com muito dinheiro. Hoje em dia já é uma coisa mais acessível à população, então essa popularização já gerou uma acessibilidade maior. Então a população vê a amiga, vê a tia, vê uma conhecida que fez cirurgia plástica, fica querendo também. Antigamente a gente só via na televisão. E hoje chamou a atenção, né, Renata, também de bancos que financiam, nós temos os consórcios que tornam esse sonho possível, mas isso não acaba gerando uma preocupação também para o lado da sociedade, quer dizer, um acesso muito grande, uma facilidade muito grande para você que está nos assistindo hoje ter crédito para você realizar seu sonho de alguma correção. Mas em contrapartida também chamou o interesse de pessoas que às vezes não estão tão bem preparadas e qualificadas para fazer cirurgia plástica, que é aquilo que nós estávamos comentando no intervalo. Pelo fato de ter um mercado muito grande, ter aumentado bastante a procura, o que aconteceu? Às vezes invasão de outros especialistas dentro da cirurgia plástica. As especialidades, hoje em dia, elas estão muito vinculadas aos planos de saúde. Quem acompanha o jornal, todos os dias, sempre tem notícias de médicos reclamando, fazendo greve em relação aos planos de saúde, porque são mal remunerados. Então, acontece de outros médicos, às vezes não tão bem formados em cirurgia plástica, querem invadir esse mercado. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, às vezes tem um oftalmologista, começa a fazer pálpebra, levantar a supercília e já começa a aprender cirurgia de fácio, o otorrino começa a fazer nariz, começa a fazer orelha, o mastologista coloca uma prótese, mexe na mama, levanta a mama, faz mastopexia. E sempre vem em nossos consultórios pacientes operados por outras especialidades, desejando fazer uma correção que às vezes não ficou a contento. Como é que você faz, você entende aqueles médicos que olham a cirurgia plástica com preconceito, né? Entende que ele foi formado somente para salvar vidas e não para ficar focado na questão da beleza e da ética? Hoje em dia, a medicina está super especializada. E dentro da medicina, a minoria é para salvar vidas. Às vezes tem um médico patologista que ele faz um exame, olha a peça ali, ajuda um médico que vai fazer um diagnóstico para salvar a vida de outra pessoa. Às vezes o próprio oftalmologista vai cuidar da saúde dos olhos, mas ele não vai salvar a vida da pessoa. E dentro da cirurgia plástica, se a gente olhar o conceito da Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é o bem-estar físico, psíquico e social da pessoa. Não é só ausência de doença. Saúde não é só ausência de doença. Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, a cirurgia plástica está contribuindo para a saúde da pessoa. Como é que o Brasil está hoje na questão do posicionamento junto à questão de número de pessoas que têm feito cirurgias, o ranking dele no mundo, nesse universo de cirurgia plástica, Renata? Bom, o Brasil ele é o terceiro país hoje em número de cirurgias plásticas no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos e para a China. Para você ter ideia, são realizadas 1.700 cirurgias por dia no Brasil. O ano passado foi feita quase 650 mil cirurgias só em 2009, entre estéticas e reparadoras, né? E assim, o mercado da beleza hoje em dia, para você ter ideia, o tanto que é grande,
ele movimenta hoje 15 bilhões de reais por ano, e dentro dos 15 bilhões, 2 bilhões são da cirurgia plástica. São números impressionantes como negócio, como faturamento. Renata, e você faz parte de um quadro de médico que lançou um grande empreendimento, você faz parte desse grupo lá, que é um hospital voltado para a cirurgia plástica, né? Parece que é um dos poucos no Brasil que tem esse formato. O que o seu hospital diferencia de uma clínica? O que está trazendo de inovação para cá, para Goiânia, e ajudando Goiânia a se tornar referência em cirurgia plástica no Brasil? Normalmente, hospitais bem estruturados são hospitais gerais, que atendem todo tipo de cirurgia, às vezes cirurgia contaminada, às vezes tem um centro cirúrgico bom, bem equipado, mas a hotelaria não é boa, o atendimento não é bom. Às vezes, clínicas mais voltadas para a cirurgia plástica têm um porte menor, às vezes não tem hotelaria boa, mas às vezes o centro cirúrgico, às vezes falta alguma coisa, às vezes não é tão adequado. Então, o Hospital Unic conseguiu reunir num hospital só tudo que a gente precisa mesmo para poder oferecer um atendimento diferenciado para o paciente. O que foi investido naquele hospital para construir essa estrutura, referência hoje no Centro-Oeste? Foi cerca de 20 milhões de reais. Renata, que conselho que você, para nós podermos encerrar, que você daria aos nossos telespectadores? Esse programa tem audiência em 169 municípios, são quase 4 milhões de pessoas que assistem esse programa. Você daria às pessoas que têm o desejo de realizar uma cirurgia plástica? Você se informa se aquele cirurgião ele é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é especialista no CRM, se ele é bem formado para isso. Em segundo lugar, você vai olhar o hospital que ele opera. Se é um hospital bom, de estrutura boa, porque às vezes um hospital menor diminui custo. Então o paciente olha muito isso, o custo, né, da cirurgia, mas às vezes não oferece a segurança que o paciente precisa. Em terceiro lugar, o médico bom, num hospital bom, você vai olhar as pessoas que já operaram com ele, se elas estão satisfeitas, qual que é o índice de retoque que ele faz. O paciente pode chegar no médico e pedir o número do seu registro, pedir referência de pessoas que já têm operado? Não só pode, como deve. Pede o cartão, normalmente tem o cartão. Às vezes pergunta para a secretária para não causar constrangimento, né? Às vezes o paciente fica inibido em pedir. Mas normalmente ele consegue isso com facilidade. Renata, mais uma vez, meu obrigado a você que veio doar tempo, informação a todos os nossos telespectadores, falando da cirurgia plástica, matando curiosidade, mas falando também de mercado, trazendo números importantes aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Nós vamos hoje lançar mais um quadro. E quem vai apresentar o quadro Consultor de Finanças, até para ajudar você a planejar e realizar sonhos, é Flávio Crozara, que traz informação e hoje lança o seu quadro aqui no Programa Negócio. Nós vamos com o Flávio, em seguida nós vamos para o nosso rápido intervalo, conhecer as empresas que investem e tornam o Programa Negócio possível para todos nós goianos. Sai daí não. De volta com o Programa Negócio para todo o estado de Goiás. Nós acabamos a entrevista com o senador Ciro Miranda, que falou dos seus projetos e daquilo que ele entende como bom para o nosso estado. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do grande negócio que está por trás da cirurgia plástica. Vamos falar dos grandes avanços que houve nos 20 anos, vamos falar dos grandes empreendimentos que nascem em volta desse grande negócio. E quem nos concede a entrevista é Renata Campos Magalhães, que é cirurgiã plástica. Renata, boa noite, obrigado por atender o pedido do Programa Negócio, a gente poder falar desse universo cirurgia plástica, falar dos grandes avanços que ocorreram e falar também da facilidade que hoje tem para as pessoas realizarem um grande sonho. Boa noite. Boa noite. Olha, vamos falar um pouquinho então como a cirurgia avançou nesses 20 anos, você que é médica, uma jovem médica, e fez opção por cirurgia plástica. O que cresceu nesses 20 anos, desde o famoso Pitangui, que você deve conhecê-lo, que foi um grande divulgador da cirurgia plástica no mundo todo. O que avançou na cirurgia nesses 20 anos? Bom, o Dr. Ivo Pitangui, ele continua sendo um grande divulgador, porque ele está presente em todos os nossos congressos, ele continua publicando trabalhos. Então, assim, nos últimos 20 anos, houve uma divulgação muito grande da cirurgia plástica em todo o mundo, não só no Brasil, em todo o mundo. E uma grande popularização desse tipo de cirurgia. Antigamente, cirurgia plástica era muito caro, existiam poucos cirurgiões bem formados, então quem fazia cirurgia plástica eram grandes artistas, pessoas com muito dinheiro. Hoje em dia já é uma coisa mais acessível à população, então essa popularização já gerou uma acessibilidade maior. Então a população vê a amiga
vê a tia, vê uma conhecida que fez cirurgia plástica, fica querendo também. Antigamente a gente só via na televisão. E hoje chamou a atenção, né, Renata, também de bancos que financiam, nós temos os consórcios que tornam esse sonho possível, mas isso não acaba gerando uma preocupação também para o lado da sociedade, quer dizer, um acesso muito grande, uma facilidade muito grande para você que está nos assistindo hoje ter crédito para você realizar seu sonho de alguma correção. Mas em contrapartida também chamou o interesse de pessoas que às vezes não estão tão bem preparadas e qualificadas para fazer cirurgia plástica, que é aquilo que nós estávamos comentando no intervalo. Pelo fato de ter um mercado muito grande, ter aumentado bastante a procura, o que aconteceu? Às vezes invasão de outros especialistas dentro da cirurgia plástica. As especialidades, hoje em dia, elas estão muito vinculadas aos planos de saúde. Quem acompanha o jornal, todos os dias, sempre tem notícias de médicos reclamando, fazendo greve em relação aos planos de saúde, porque são mal remunerados. Então, acontece de outros médicos, às vezes não tão bem formados em cirurgia plástica, querem invadir esse mercado. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, às vezes tem um oftalmologista, começa a fazer pálpebra, levantar a supercília e já começa a aprender cirurgia de fácio, o otorrino começa a fazer nariz, começa a fazer orelha, o mastologista coloca uma prótese, mexe na mama, levanta a mama, faz mastopexia. E sempre vem em nossos consultórios pacientes operados por outras especialidades, desejando fazer uma correção, que às vezes não ficou a contento. Como é que você faz, você entende aqueles médicos que olham a cirurgia plástica com preconceito, né? Entende que ele foi formado somente para salvar vidas e não para ficar focado na questão da beleza e da ética? Hoje em dia, a medicina está super especializada. E dentro da medicina, a minoria é para salvar vidas. Às vezes tem um médico patologista que ele faz um exame, olha a peça ali, ajuda um médico que vai fazer um diagnóstico para salvar a vida de outra pessoa. Às vezes o próprio oftalmologista vai cuidar da saúde dos olhos, mas ele não vai salvar a vida da pessoa. E dentro da cirurgia plástica, se a gente olhar o conceito da Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é o bem-estar físico, psíquico e social da pessoa. Não é só ausência de doença. Saúde não é só ausência de doença. Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, a cirurgia plástica está contribuindo para a saúde da pessoa. Como é que o Brasil está hoje na questão do posicionamento junto à questão de número de pessoas que têm feito cirurgias, o ranking dele no mundo, nesse universo de cirurgia plástica, Renata? Bom, o Brasil ele é o terceiro país hoje em número de cirurgias plásticas no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos e para a China. Para você ter ideia, são realizadas 1.700 cirurgias por dia no Brasil. O ano passado foi feita quase 650 mil cirurgias só em 2009, entre estéticas e reparadoras, né? E assim, o mercado da beleza hoje em dia, para você ter ideia, o tanto que é grande, ele movimenta hoje 15 bilhões de reais por ano, e dentro dos 15 bilhões, 2 bilhões são da cirurgia plástica. São números impressionantes como negócio, como faturamento. Renata, e você faz parte de um quadro de médico que lançou um grande empreendimento, você faz parte desse grupo lá, que é um hospital voltado para a cirurgia plástica, né? Parece que é um dos poucos no Brasil que tem esse formato. O que esse hospital diferencia de uma clínica? O que está trazendo de inovação para cá, para Goiânia, e ajudando Goiânia a se tornar referência em cirurgia plástica no Brasil? Normalmente, hospitais bem estruturados são hospitais gerais, que atendem todo tipo de cirurgia, às vezes cirurgia contaminada, às vezes tem um centro cirúrgico bom, bem equipado, mas a hotelaria não é boa, o atendimento não é bom. Às vezes, clínicas mais voltadas para a cirurgia plástica têm um porte menor, às vezes não tem hotelaria boa, mas às vezes o centro cirúrgico, às vezes falta alguma coisa, às vezes não é tão adequado. Então, o Hospital Unic conseguiu reunir num hospital só tudo que a gente precisa mesmo para poder oferecer um atendimento diferenciado para o paciente. O que foi investido naquele hospital para construir essa estrutura, referência hoje no Centro-Oeste? Foi cerca de 20 milhões de reais. Renata, que conselho que você, para nós podermos encerrar, que você daria aos nossos telespectadores? Esse programa tem audiência em 169 municípios, são quase 4 milhões de pessoas que assistem esse programa. Você daria às pessoas que têm o desejo de realizar uma cirurgia plástica? Você se informa se aquele cirurgião ele é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é especialista no CRM, se ele é bem formado para isso. Em segundo lugar, você vai olhar o hospital que ele opera.
se é um hospital bom, de estrutura boa, porque às vezes um hospital menor diminui custo. Então o paciente olha muito isso, o custo, né, da cirurgia, mas às vezes não oferece a segurança que o paciente precisa. Em terceiro lugar, o médico bom, num hospital bom, você vai olhar as pessoas que já operaram com ele, se elas estão satisfeitas, qual que é o índice de retoque que ele faz. O paciente pode chegar no médico e pedir o número do seu registro, pedir referência de pessoas que já têm operado? Não só pode, como deve. Pede o cartão, normalmente tem o cartão. Às vezes pergunta para a secretária para não causar constrangimento, né? Às vezes o paciente fica inibido em pedir. Mas normalmente ele consegue isso com facilidade. Renata, mais uma vez, meu obrigado a você que veio doar tempo, informação a todos os nossos telespectadores, falando da cirurgia plástica, matando curiosidade, mas falando também de mercado, trazendo números importantes aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos.